Bom dia. Hoje vamos trabalhar um bocadinho mais com a herança e criar um, um software que representam cenas 3D e objetos nessa cena. Ok? Portanto, começamos com um ponto 3D que tem o mais e o menos, que não é muito relevante para hoje, e vamos criar então algo, portanto, uma classe que é partilhada por todos os objetos que estão no espaço. E vamos chamar esta classe um objeto 3D. Agora, eu posso criar um objeto 3D diretamente? Não, porque esta classe vai ser abstrata. Então, o que é que esta classe vai ter? Vai ter uma posição, portanto, um private.3D posição, e vai ter um método public.3D get posição. Vai fazer return this.posição. Okay? Agora, em vez de ter escrito isto, o Eclipse e outros IDEs têm a hipótese de source, generate getters e setters, e para a posição, eu se clicasse aqui tinha getter e setter, mas eu só quero o getter. Isto quer dizer que todos os objetos que estiverem na minha cena, todos os objetos 3D, vão ter a possibilidade de devolver a posição. Okay? Para já ainda não vamos definir a posição, mas sabemos que qualquer objeto vai ter a posição. A segunda distinção que eu quero fazer é ter objetos móveis dos objetos estáticos. Okay? Portanto, há uns que vão estar fixos, há outros que vão poder mover-se pela cena. Se pensarem num jogo de computador, poderão ter elementos do mapa que são fixos e depois ter as personagens ou elementos móveis do mapa que poderão mover-se. Então vamos criar aqui uma nova classe que vai ser o objeto 3D móvel. Okay. E se é um objeto 3D móvel, também é um objeto 3D. Okay. E vemos que não há nenhum erro. Portanto, um objeto 3D móvel herda tudo do objeto 3D. Portanto, temos a posição e temos o getter. Portanto, este objeto 3D móvel herda exatamente isso. Okay. Então, o que é que o objeto 3D móvel vai ter de especial? Vai ter o método rodar. Okay. Então, vai ter um public void rodar. E este rodar vai receber uma quantidade. Okay. Mas eu não sei exatamente como é que um objeto 3D móvel vai rodar. Vai depender de qual é o objeto. Portanto, este método vai ter de ser abstrato. Ora, para ter um método abstrato, esta classe também tem de ser abstrata. Portanto, vocês não podem ter uma classe concreta que eu posso criar com um método abstrato. Se isso acontecesse, vamos imaginar que eu queria um new object 3D móvel, fizesse ponto rodar, não sabemos o que é que iria acontecer. Okay? Isso não faz sentido. O compilador Java tem de saber exatamente quando eu chamo um método que código é que eu vou chamar. Portanto, aqui eu digo que eu não sei qual é o código, mas qualquer classe que herde desta tem de ter este método. Então agora vou criar finalmente o meu primeiro tipo de objetos concretos, que é uma classe, que vai ser uma esfera. Okay? Portanto, e vamos dizer que esta esfera é móvel. Okay? Portanto, é um objeto 3D móvel. Temos logo aqui um erro, aquele que já estamos habituados, que é das duas uma. Ou esta classe também é abstrata, e então cabe às suas classes filhas implementar os métodos que são abstratos, neste caso o rodar, este rodar aqui, ou então implementamos. Portanto, vamos implementar os métodos. Okay? Agora, numa esfera, o que é que vamos fazer no rodar? A esfera é igual, portanto não faz diferença nenhuma. Então, eu podia deixar o método assim. Agora, é curioso é que se vocês deixarem o código assim, daqui a um mês, vocês mesmos ou outros colegas vossos vão olhar para este código e vão sentir que falta aqui alguma coisa. Que se calhar alguém apagou o código disto por engano. E vão perder tempo a andar no repositório à procura de que código é que aqui deveria estar. Okay? Então, sempre que vocês têm um método que não faz nada, vocês nunca o deixam nesta posição. Há algumas convenções, uma delas é
deixar tudo na mesma linha para dar a entender que é vazio, mas mesmo assim esta aqui pode ser induzida em erro. A minha preferida é does nothing. Okay? Portanto, este método não é suposto fazer nada, because a sphere is always the same. A dizer que não faz nada com uma justificação é bem melhor. Há pessoas também que, para ter algum código, preferem, neste caso, como é void, return ponto e vírgula. Does nothing. Okay? Portanto, eu vou... looks always the same. Okay? Eu vou deixar esta versão maior. Pronto. E então, agora já tenho a minha esfera, que é um objeto 3D móvel e que roda. Neste caso, a rotação numa esfera não faz nada. Mas, no entanto, eu agora vou ter um outro tipo de esfera. Vou ter uma esfera com padrão, em que à volta da esfera está um padrão. Podem imaginar que é um mapa mundo e que à volta da esfera parece o planeta Terra. Okay? Se bem que o planeta Terra não é uma esfera, mas serve como uma aproximação para um jogo. Então, uma esfera com padrão é uma esfera na mesma. Okay? Agora, tem de ter algumas diferenças. Okay? A primeira é que eu vou ter uma imagem, que é o meu padrão. Esta imagem eu vou importar do Java AWT, mas não é relevante para este exercício. E o que é que a esfera com padrão também deve ter? Tudo o que a esfera tem. Que neste caso falta-nos ainda o raio. Okay? Portanto, uma esfera, para além da posição que já tem o objeto, tem também um raio. Okay? E agora vamos aqui à esfera com padrão. A esfera com padrão tem um padrão a mais. Então, eu não preciso implementar mais nada, porque a única coisa que estava em falta era o rodar, que a esfera já fez. Agora, o rodar de uma esfera com padrão já faz diferença, porque o padrão, a esfera em si pode não se mover, mas o padrão move. Portanto, temos de implementar aqui esse método. Portanto, eu vou aqui a Source, Override Implement Methods, e portanto nós temos aqui todos os métodos na hierarquia. Portanto, temos aqui os métodos do Object, portanto, esta esfera com padrão herda de esfera, que herda do objeto 3D, que herda do object do Java. Portanto, eu vou override isto. Já agora poderia fazer override ao toString, como já devem ter feito. Okay? Então, o meu rodar, o que é que deve fazer? O sítio onde eu ponho o meu padrão deve começar um bocadinho mais para a direita ou para a esquerda. Então, eu preciso guardar isto. Início do padrão. E agora, qual é a questão? Eu vou aqui alterar o início do padrão. Quantidade. Okay? Portanto, eu se rodar para um lado, o início do padrão também vai subir nessa quantidade. E agora estou a ignorar a diferença de ângulo e pixels. Okay? Eu poderia resolver isto de outra forma, não. Por já não me quero preocupar. Mas o importante aqui é esta linha, que é, eu no método rodar, ele vai primeiro fazer o que o pai considera o que é rodar. O que é que o pai consegue rodar? Não fazer nada. Okay? Então, poderíamos apagar esta linha que de momento não aconteceria nada. Okay? Mas se por algum motivo, no futuro, este método mudar e fizer alguma coisa, nós vamos querer que essa alguma coisa seja feita aqui, porque ao rodar uma esfera com padrão, também estamos a rodar uma esfera, que ele próprio é, e portanto queremos manter todo esse comportamento, que de momento é nenhum, mas nunca sabemos no futuro. Portanto, vamos deixar esta linha, apesar de chamar um método que está vazio. Ok? Então agora temos aqui imensos erros, porque estas variáveis não estão definidas. Okay? Então vamos começar a criar um construtor. Portanto, o meu objeto 3D recebe um ponto 3D que é uma pos. Eu faço posição igual a pos. Ou this.posição, se preferirem, igual a pos. Agora, vamos atender aqui neste construtor o que é que acontece se eu o colocasse como private.
Okay? Tipicamente nós pomos os construtores públicos. Este aqui vamos pôr private. Então ele queixa-se na classe filha, objeto 3D móvel, que não tem um construtor vazio. Portanto, quando vocês não definem nenhum construtor, ele assume que é o construtor vazio. E porquê é que esta classe se queixa? Portanto, se a pessoa queixa-se que não tem um construtor. Mas está ali um construtor que não é vazio. Só que a classe de baixo nem sequer a vê, porque isto é private. Deveria ser protected no mínimo. Okay? E então, esta classe já vê aquilo e já sugere o construtor vazio não existe, mas temos um outro. Então vamos usar um outro. Okay? Então o objeto 3D móvel chama o construtor do pai e o que é que o objeto móvel tem como atributos extra que precisam de ser inicializados? Nada, por enquanto. Portanto, vamos deixar assim. Okay? Agora é a esfera que se queixa. Que, portanto, eu ao não ter aqui nenhum construtor, o compilador mete-me ali um construtor vazio que chama o super do pai vazio. Ora, o objeto 3D móvel, que é o pai, não tem um construtor vazio. Apenas tem um construtor com este objeto. Eu poderia fazer aqui um protected objeto 3D móvel assim, e neste caso já existiria um objeto. Na realidade ele precisaria de um super e eu precisava de criar aqui uma nova posição. Pronto, mas de momento eu não vou fazer isso porque eu quero que a posição seja dada pelo cliente deste código. Portanto, eu vou criar o construtor. Já agora, nunca façam isto. Apesar de ser onde o Eclipse vos põe o código, os atributos vêm primeiro, depois os construtores, depois os métodos. Porque eu, quando estou a ler quer os construtores, quer os métodos, preciso das variáveis. Então, esta minha esfera, só posso criar uma esfera passando-lhe a posição inicial e o raio, para saber toda a esfera. Então vou pôr this.raio igual a r. Agora, não é boa ideia deixar... portanto, uma coisa são variáveis privadas que vocês têm dentro dos métodos ou do construtor. Os argumentos devem ter nomes legíveis. Portanto, isto deveria ser raio. Para quem usa a classe esfera saber a que é que isto se refere. Okay? E eu posso desambiguar usando this.raio igual a raio, que é o raio lá de cima passa a ser igual a este. Okay? E a minha esfera com padrão, a mesma coisa. Portanto, vou adicionar um construtor em que os atributos vão aqui para cima, em que o que tem a ver com ser uma esfera, portanto a posição e o raio, é tratado para cima. Portanto, isto chama o construtor da esfera. E agora vou tratar das coisas que são específicas do padrão. Portanto, eu deveria receber mais um padrão. Eu faço this.padrão igual a padrão. O início do padrão é igual a 0. Okay? Portanto, se não me disserem nada, eu ponho no início. Mas esta linha é um bocado escusada, porque eu posso simplesmente... Como este 0 não depende de nenhum argumento, eu posso ter cá em cima. Se dependesse de algum argumento, tinha de estar dentro do construtor. Okay? E agora já tenho o meu código com os construtores todos. Agora, eu, ao ter isto protected, quer dizer que isto é inútil. Só uma classe filha de uma esfera com padrão é que poderia usar este construtor. Portanto, isto aqui, embora funcione e compile, não é útil. Portanto, eu quero que seja pública. Okay? Portanto, eu devo poder criar esferas com padrões. Esta não é uma classe abstrata. Idem para as esferas. Desculpem. Aqui. Eu devo poder criar uma esfera. Então, e o objeto 3D móvel? Protected. Só classes filhas é que podem inicializar isto. O objeto 3D é igual. Portanto, eu não quero que qualquer classe consiga criar um objeto 3D. Podem criar através das subclasses. Ok. Então, vamos adicionar mais um método ao meu objeto 3D móvel, que é aumentar. Portanto, como se estivéssemos a fazer zoom. É um scaling. Portanto, eu vou ter o meu public. Qualquer classe pode chamar este método. Abstract void aumentar. Eu vou meter aqui uma quantidade, que é tipo 2 para 2 vezes. Ao acrescentar este método, que é abstrato, eu estou a
estou aqui a criar erros. Portanto, a minha esfera passa a faltar-lhe este método. Portanto, das duas, uma, ele fica abstrato e o método continua a ficar por implementar na esfera e tem de ser classe abaixo, mas depois eu não posso criar esferas, ou acrescento aqui. Ok, então, numa esfera é fácil, é disso.raio vezes igual a quantidade. Portanto, se eu quero duas vezes, o raio duplica. Está o assunto arrumado. Ok? Portanto, não há nenhuma recompilação, isto está a funcionar. Qual é o problema? É que na esfera com padrão, eu se alterei na classe pi, tenho de verificar as filhas. E então, está aqui o método aumentar não. Quer dizer que ele vai usar o aumentar do pi. O que no caso de ter um padrão, aumentamos a esfera, mas depois o padrão fica ali pequenino só no polo norte. Isto é um problema. Portanto, vamos ter de mais uma vez chegar aqui ao source, implementar, substituir o método pi, neste caso o aumentar. E o que é que vamos ter aqui? Vamos manter o aumentar da esfera do pi? Sim, porque se aumentamos o raio continua a aumentar, independentemente de ter padrão ou não. Mas agora, o meu padrão vai aumentar, portanto eu não devo ter um método para isso, mas poderia ter aqui um método, eu vou deixar em comentário, seria padrão.aumentar quantidade. E isto vai-me aumentar o padrão para ocupar a esfera nova toda. Okay? Pronto, e assim eu já tenho aqui vários aspectos que vimos. Então, recapitulando. As classes podem ser abstratas, quando não é suposto criarmos uma coisa dessas. Estamos apenas a criar alguns métodos, como é o caso aqui, ou alguns atributos e alguns métodos, ou só alguns atributos, embora só atributos é um bocado estranho, em classes que depois todos os filhos vão herdar, independentemente de ser uma esfera ou um cubo. Depois, todos os construtores chamam automaticamente o construtor vazio do pi na primeira linha. Portanto, se eu não escrevesse isto aqui, ele faria isto. Que é um erro porque não existe. Okay? Portanto, se eu não tivesse nada, era a mesma coisa ter aquele super vazio. Mas como isso seria um erro, eu tenho de pôr o super com o argumento dos pais. E é sempre a primeira coisa que vocês têm num construtor, é chamar o construtor do pai. Porque eu depois aqui poderia aceder à posição e a posição ainda não existia. Portanto, quando eu crio um objeto, ele vai a toda a hierarquia e tem de inicializar todos os campos por aí acima. Depois tenho métodos nas classes abstratas que são abstratos, em que só quer dizer que qualquer objeto 3D tem de ter este método. Portanto, neste caso o comportamento é semelhante a uma interface, mas já vamos ver que não é a mesma coisa. E todas as classes filhas ou continuam a ser abstratas e os métodos continuam por definir, ou são concretas, como é o caso da esfera com padrão, e implementam isto. Desculpem, a esfera que implementa. Classes mais abaixo podem ainda redefinir as classes pi, os métodos das classes acima, e podem usar o super para dizer, ok, eu quero fazer mais qualquer coisa, mas não quero substituir. Portanto, chamo o super, que pode vir no início ou pode vir no final. Tanto faz. Portanto, enquanto nos construtores tem de ser a primeira coisa, no método, tanto faz. E então usam isto para reaproveitar o código da classe pi. Portanto, manter os comportamentos da classe acima. Neste caso, no rodar e no aumentar, a classe pi mantém-se, nós estamos simplesmente a acrescentar coisas. No caso da esfera do rodar, o rodar não estava definido acima, mas mesmo que estivesse, nós iríamos substituir por não fazer nada. Okay? Então, voltando aqui ao objeto 3D Model, eu tendo estes dois métodos aqui, eu agora posso ter um template method. Okay? Em que eu posso ter, por exemplo, o método public void pulsar. O que é o pulsar? É aumentar e diminuir de tamanho. Em que o que é que posso fazer aqui? Posso fazer this.aumentar aumentar para 1.1, depois posso diminuir para
0.9. É? Diminuir para 0.9. Aliás, desculpem. Posso fazer isto 3 vezes. Okay? E ainda poderia pelo meio fazer vamos pôr aqui um double, desculpem. Não, aliás. Vamos ter aqui vamos pôr em floats mesmo, que é o mais comum em objetos 3D. Não precisamos de uma resolução assim tão grande. E então o meu pulsar é aumentar, diminuir, aumentar, aumentar. Agora, quando eu chamo objeto 3D móvel, que código é que ele vai chamar sempre que eu faço este aumentar? Não está definido, porque isto é abstrato. Ou seja, nunca nenhum código pode criar um objeto 3D, porque dizemos ali que não é abstrato. Okay? E, portanto, como eu só vou criar objetos 3D móvel que sejam concretos, e nos concretos eles tiveram de redefinir este abstrato, sempre que eu fizer este aumentar, vou fazer o aumentar da classe concreta. Portanto, se eu tiver um cubo e uma esfera, o pulsar aumentar para cima e para baixo na esfera vai aumentar e diminuir o raio, no cubo vai aumentar e diminuir a largura de qualquer face do cubo. Okay? Portanto, o padrão pulsar é o mesmo, independentemente da implementação, que depois nem sequer sabemos quando estamos a implementar o pulsar. Isto é um padrão chamado Template Method, que é muito comum. Que é, numa classe abstrata, eu defino um comportamento que qualquer classe vai ter, embora eu não saiba os detalhes. Já agora, se isto não fosse void, eu poderia aproveitar os valores e combiná-los de alguma forma. Okay? Portanto, eu posso usar isto para pedir às classes filhas para me devolverem um valor que eu poderia usar aqui. Que neste caso não estou a fazer. Okay? Então, a última coisa que vamos ver hoje é a diferença entre herança e composição. Okay? Então eu quero fazer um boneco de neve que tem uma esfera pequena e uma esfera grande em baixo. Okay? Ou, se forem mais fãs de Star Wars, um BB-8. Então eu vou criar aqui uma classe. Vou chamar boneco de neve. E esta classe de boneco de neve vai estender o quê? É uma esfera? Não, são duas. Portanto, não deve estender de esfera. Na realidade, o boneco de neve vai conter duas esferas, mas ele em si não é uma esfera. Portanto, é um objeto 3D móvel? Sim. Portanto, vamos aqui um objeto 3D móvel. Okay? E agora está-se a queixar que falta tudo o resto. Okay? Portanto, vamos ter aqui um construtor que recebe a posição e devolve assim. Então, o que é que o boneco de neve vai ter? Vai ter uma esfera com um padrão, que é a cabeça, e a private, e uma esfera com padrão, que é o corpo. Okay? Agora, o que é que eu fiz a decisão que eu tomei ao ser private? Quer dizer que se eu tiver um boneco de neve com nariz, ele não vai conseguir aceder à cabeça e ao corpo. Isso pode ser um problema. Ao pôr protected, estaria a permitir que todos os subclasses de boneco de neve pudessem alterar a cabeça e o corpo. Para já vou deixar assim, mas é bom saberem a diferença, as implicações de um e do outro. Portanto, no meu construtor agora eu tenho de construir a cabeça. É uma new esfera com padrão, em que a posição vai ser a mesma. O raio, vou também pedir o raio. E o padrão também vou pedir. Aliás, o padrão eu vou pôr a null. Seria o padrão da cabeça. Okay? Poderiam alterar os olhos, isso tudo desenhado. O meu corpo vai ser igual. Qual é o problema? Se eu tiver isto assim, a cabeça e o corpo vão ter exatamente o mesmo raio, vão ter as duas superpostas. Portanto, eu quero que elas estejam desniveladas. Portanto, o meu raio do corpo vai ser 3, portanto, ele vai estar na origem, vai ter 3 para cima. E a minha cabeça, o raio vai ser 1. Portanto, a posição inicial tem de ser o centro da esfera de baixo, mais os 3 do corpo, mais 1 de raio da cabeça. Portanto, eu vou aqui a fazer ponto mais 400.
E agora ainda tenho aqui erros, faltam métodos. Portanto, eu vou rodar. Como é que eu rodo um boneco de neve sobre este eixo? Portanto, faço o cabeça.rodar na mesma quantidade e o corpo.rodar na mesma quantidade. Okay? Portanto, o rodar é fácil. O aumentar é um bocadinho mais difícil. Portanto, eu tenho de fazer corpo.aumentar nessa quantidade e agora a cabeça fica, por exemplo, se eu duplicar o corpo, a cabeça fica dentro do corpo. Portanto, eu vou ter de fazer cabeça.aumentar também, mas vou ter de fazer cabeça.mover, que é um método que ainda não existe, para 4 vezes a quantidade. Portanto, vou andar para cima estes 4, que era a posição inicial, vezes a quantidade que era suposto. E nos outros eixos não vou andar nada. Okay? Este método não existe, portanto eu vou aqui comentá-lo, mas seria a forma. Portanto eu teria, aliás, posso criar um método vazio, deixá-lo como tudo. Pronto. E então agora o meu boneco de neve poderia aumentar. Okay? O que eu queria mostrar-vos aqui é que muitas vezes vocês não têm de herdar. Se um boneco de neve tem uma esfera, não têm de herdar de esfera. Okay? Neste caso, tendo duas, vocês colocam as duas como atributos, portanto chama-se isto composição. E apesar de também herdar um objeto 3D, portanto não deixa de ser um objeto 3D, mas é composto por várias coisas. E portanto, sempre que têm os métodos rodar e aumentar, não teriam de fazer super, porque super iria fazer do objeto 3D móvel que nem sequer tem esse método definido. Portanto, é cabeça.rodar e corpo.rodar. Portanto, neste caso temos um objeto que é composto por outros dois objetos e, portanto, a maior parte dos métodos é delegar para ambos, sendo que em alguns têm de fazer algumas correções pela forma como estão ligados. Okay? Portanto, hoje já vimos a visibilidade dos construtores, a visibilidade dos métodos, vimos a composição e vimos o template method. Portanto, num pequeno exemplo vimos vários aspectos. Para terminar, só vos queria deixar com um desafio que podem, quem quiser pode responder nos comentários, que é, portanto, eu na minha esfera tenho o rodar que não faz nada. Aliás, tenho o aumentar, que me aumenta o raio. Na esfera com padrão, o meu aumentar, eu ia deixá-lo vazio. Okay? Desafio está vazio. Okay? E agora, como é que eu, numa classe esfera com padrão distorcido, portanto uma subclasse, como é que numa subclasse de esfera com padrão, esfera com padrão distorcido, por exemplo, com nuvens à volta, eu usava o método aumentar da classe esfera. Portanto, resumindo, como é que eu numa classe neta uso o código de uma classe avô, sendo que na classe intermédia, na classe pai, essa classe foi apagada. Portanto, este método passa a estar vazio. Portanto, tem aqui um desafio. Escrevam no comentário como é que seria possível fazer isso. Ok?